Ei, gente. Oi, meus queridos, boa noite. Oi, Adriano. Oi, André, Felipe, Jean, José Adilson. Vamos entrando, meus queridos. Oi, Sérgio. Uma linda noite para todos vocês, para todos nós. Oi, Dias, José Carlos. Oi, Wagner. Ei, gente, vamos entrando, meus queridos. Fábio Júnior, Gold. Vamos entrando, uma linda, abençoada noite para todos nós. Vamos fazer movimento, não é mesmo? Se no céu tem movimento constante, a gente precisa fazer movimento aqui embaixo também. Se a gente não fizer movimento, a nossa vida não muda, não, né? Então, o momento é muito auspicioso, é um momento muito oportuno, muito favorável para a gente fazer essas mudanças, para a gente dar um, boa noite para você também, Flávio, para todos nós. É um momento muito oportuno para a gente. A senhorita agradece pela gentileza, pela atenção. Obrigada, Eluan. Queridos, então vamos lá. Para quem está aqui pela primeira vez, esse momento aqui é um momento do pensar consciente. É um momento em que você está aqui comigo e juntos, nessa junção dessas energias, da minha com a sua e de todo mundo que também está aqui nessa sala, nós estamos aqui num crescimento, abrindo um pouco mais a nossa mente, expandindo a consciência e, com certeza, quando isso acontece, quando a gente expande a consciência, quando a gente abre um pouco mais a nossa mente, nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo no sentido de expansão de abundância, no sentido de prosperidade na vida, acenando para vocês, meus queridos. Oi, Gisele, oi, Clébio, vamos entrando, meus queridos. Então, a todos vocês que aqui estão nesse domingo, tirando um tempo para essa expansão, para esse crescimento, escolhendo, né? Você fez uma escolha de entrar aqui, você fez uma escolha de estar aqui. Então, o que isso vai agregar para você? De que maneira que esse encontro aqui nessa sala desse pensar consciente vai ajudar, contribuir para que você tenha uma vida melhor? Então, já começando provocando, tem que ser, acho que o momento pede sim uma provocação, bastante provocação, para que você saia daqui hoje à noite, quando terminar o encontro, que você fique bastante mexido, para que a minha palavra fique dentro de você e possa sim começar a fazer transformações rotundas na sua vida. Então, a todos vocês que aqui estão, vamos lá que hoje eu trouxe dica prática para você arregaçar as mangas e fazer, que eu estou conseguindo coisas maravilhosas com essas dicas que eu trouxe aqui, que eu vou entregar para você, tá bom? Então, a todos vocês, aos seus sonhos, tá? A atenção, confiança de estar aqui nesse momento e que você consiga realmente plantar as sementes do seu sonho, dar o próximo passo, ou se você nem começou, você vai começar hoje, eu tenho certeza. A todos vocês, meus queridos. Bom, então vamos começando aqui. O pessoal está entrando, acenando para todos vocês. Entendendo, eu vou pegar aqui, vamos entender que é a continuação da última live, tá bem? Da live de sexta-feira. Se você não assistiu, depois passa lá no meu canal para conferir, tá? Vai fazer toda a diferença. Então vamos pensar o seguinte. Entendendo que quando você começa essas mudanças, não precisa pedir permissão, meus queridos. Oi, Fernando, Marcos, Adriano, vamos entrando, vamos entrando. Pode pegar uma almofada, puxa uma cadeira. Oi, Fabrício, oi para todos vocês. Puxa uma cadeira, pega uma almofada. E se tiver um papel, um caderno, uma caneta, pega, porque eu vou dar dica hoje mesmo, dica prática de que eu estou fazendo, das coisas que eu venho fazendo, conseguindo resultados maravilhosos. Eu estou aqui para dividir, compartilhar com você. Mais do que só me escutar, eu gostaria que você começasse a colocar algumas coisas em prática. Oi, Adilson. Oi, Cardoso. Oi para todos vocês, uma linda noite, acenando para vocês também, acenando com o meu, vocês acenando com a mãozinha, eu acenando com o meu coração para todos vocês, porque a mãozinha tá presa, a mãozinha tá segurando o texto. Oi, Dani, minha linda, vamos entrando, meus queridos, natureza e música, Batista. Bom, então, vamos pensar que você já vem comigo, você já tá nessa estrada, e daí você tá, oi, Adilson, oi para você também, hoje tem... Everton, vamos entrando, meus queridos. Então você já vem caminhando por essa estrada. Boa noite, lindeza. Saudade de você aqui na live, Dani. Que bom que você conseguiu vir.
Leonardo, vamos entrando, meus queridos. Então, vamos pensar. Você está aqui comigo? Muito obrigada, Júlio. Você está aqui comigo? Então, você já está começando a fazer algumas coisas. Eu espero que sim. Oh, que maravilha! Meu nome é Eduardo, já estou com papel e caneta, parabéns! Isso é maravilhoso, meu coração se alegra, minha alma fica em festa de escutar, viu, Cardoso? Muito obrigada pela confiança, obrigada, agradeço esse comprometimento seu, ele me atinge, ele me afeta, ele mexe comigo também, tá? Bom, vamos lá então. Oi, Tony, Rodrigo, eu não posso ficar falando os nomes não, mas vamos lá. Então você já vem por essa estrada comigo, e aí, de repente, acontece algo que é desafiador. Aquilo, um fato, alguma coisa que acontece, derruba você. Que pode ser aqui, vamos pensar, alguém que fala alguma coisa para te desanimar, alguém que fala que você não vai conseguir, que seu sonho é grande demais, que ele não é para você, né? Ou então acontece algo realmente que desestrutura você, que parece... Dani também com caderno, isso, minha linda, parabéns. Então acontece algo que desestrutura você, que é como se tirasse seu chão, às vezes até no sentido literal, né? E aí o que você faz? Você cai, você para. Sim, claro. Só que eu quero que você pense. Eu respondo daqui a pouquinho, pode ser, Luan? Tá? Pode ser. Deixa eu só emendar o início do texto. Guarda a pergunta aqui porque ela não volta. Júlio tá com caderno. Gente, vocês são maravilhosos. A pergunta sobe e depois eu não consigo ver, tá bom, Eloy? Porque deixa eu pegar aqui o texto, vai ter um momento que eu vou falar disso. Como lidar com o estresse e a gente absorve das pessoas que são negativas. Isso tá no meu texto, você vai ver que tá bom? Espera aí, e se não ficar totalmente claro à medida que eu for falando, volta a perguntar que eu te explico, Aurileite, Adriano. Então vamos lá. Você já vem aí, né, seguindo comigo, aconteceu esse desafio, você caiu. Sim, você caiu, sangrou o joelho, você precisa parar. Mas você vai entender que você deve parar só para respirar um pouco mais, fazer uma respiração mais profunda, para você ganhar fôlego, para você recobrar suas forças. Não parar para recuar, não parar para voltar. Não, você já está avançando. Você já caminhou, você já deu alguns passos. Muito obrigada, Antônio, para todos nós, um domingo muito abençoado. Eu quero que você entenda, é daqui que a gente parte. Por quê? A última live eu falei do que impede, do que atrasa a manifestação. Obrigada, Cartinei, sempre muito gentil, elegante. Um excepcional domingo para todos nós. Ai, que maravilha, Júlia, eu fico feliz em saber, em escutar. Então, queridos, é assim. Na última live, eu estou retomando da última live para a gente emendar nessa, porque eu gosto de fazer assim, de que a gente possa colocar... primeiro eu puxo o texto, que foi o que aconteceu sexta-feira, e depois a gente vem aqui... então, pois é, Dani, que bom. E daí eu retomo o texto e te passo as dicas, as práticas que você vai fazer na sua vida, que eu estou fazendo na minha e tendo resultados maravilhosos, tá bem? Então, na última live eu falei disso. Quando a gente está nessa estrada, a gente já está fazendo algumas coisas, está todo entusiasmado. Eu vou manifestar meus sonhos, eu vou usar a lei da atração para eu manifestar e conseguir tudo que eu quero, porque eu sei que é possível. Um tanto de gente consegue, eu vou fazer funcionar comigo. E funciona. E aí acontece esse desafio. Então, vamos pensar, a partir daqui começa a nossa caminhada hoje. Pode tirar o seu sapatinho, vamos com os pés sobre a terra, porque vai ser melhor. Essa conexão aí vai ser mais profunda. Então, acontece esse desafio, você cai. E aí você cai, eu vou virar, eu vou olhar para trás e ver que você está caído, eu vou voltar e vou dizer para você, não, vamos embora. Limpa o joelho, está escorrendo sangue aí, vamos embora. Toma um pouco de água aqui, eu estendo a mão para você. Se precisa ficar um pouquinho debaixo da árvore, pegar um pouco de sombra, respirar aí, fazer um exercício de respiração. Quer chorar? Então vamos fazer isso. Mas nós vamos seguir. Você não vai voltar. Eu quero que você entenda que os desafios, eles fazem parte do processo. Qual pessoa nessa vida e nesse mundo, nesse mundão de meu Deus, que não enfrenta desafio? A diferença é... Eu até coloquei isso lá no meu feed. A diferença, o que diferencia umas pessoas das outras, a gente não consegue ver a diferença, não é nos momentos bons, porque...
No momento bom a gente não tem desafio. Como é que você vai diferenciar a pessoa que ela é especial? Vamos pensar assim? A gente diferencia e consegue saber se uma pessoa é especial mesmo? É no momento, numa situação pesada. É quando as coisas não vão bem, quando você imagina que vai ser de uma forma e acaba não sendo, ou então acontece algo que muda o rumo das coisas e te deixa assim no ar, sem chão, como eu disse. E aí? O que torna você diferente e especial é, apesar, cowboy, tudo ótimo, maravilhoso, com a graça de Deus. Exatamente. O que torna você diferente e especial é quando acontece esse desafio, você levanta, limpa o joelho que está sangrando, toma um pouco de água, respira e fala assim: eu não vou desistir. Eu não vou, porque isso é uma causa da minha vida. A gente veio a esse mundo. Vamos pensar que a gente sabe que tem pessoas diferentes em níveis diferentes e que apesar da gente estar no mesmo planeta, a gente não vive, nós não vivemos no mesmo mundo, tá? Então, se você está aqui comigo, de certa forma, você já está um pouco conectado com o que eu estou falando. A sua alma está me escutando. Oi, você é do Ceará, Marcelinho. Fico feliz em saber que você está aqui. Muito, muito obrigada. Uma linda noite para todos nós. Então, Dani, pois é. Então você está dizendo aí que você teve a percepção de muitas coisas. É nesse momento, sim. Né? Esse momento a gente enxerga muita coisa, né? Caem os véus, a gente tem clareza, né? Obrigada! A linda aqui agradece. Então, para você entender que esse desafio que está acontecendo com você, só para você não ficar pensando assim, poxa, será que é só comigo? Será que eu sou fraco, por isso que isso aconteceu comigo? Não! Não, não é com você, é com todo mundo que vai acontecer. Mas o que diferencia você de todo mundo é se você vai ficar sentado no chão aqui toda a vida, você vai ver o povo que está seguindo, a Cláudia que está seguindo, o povo que está seguindo e você vai ficar parado. Ou então você vai pegar a sua mochila, você vai calçar os sapatos e vai voltar. E vai falar assim, eu acho que isso não é para mim. Daí você vai começar a lembrar, tanta gente falou comigo que era uma loucura eu fazer isso. Tanta gente falou comigo que meu sonho é muito grande. Como que eu caí na bobagem de vir por essa estrada, de achar que eu podia usar a lei da atração para manifestar meus sonhos? Aí você cai nessa bobagem. Então eu estou aqui para não deixar você desistir não, porque em se tratando de desafios, a moça aqui, Dani, obrigada minha linda, você também. A moça aqui já enfrentou muito desafio pesado e retomou. E eu posso dizer para você com toda certeza e com toda a sinceridade do meu coração, depois de cada desafio vem uma grande bênção. Guarda isso. Ah, que bom que você gosta das minhas lives, Júlio. Se você não pode ficar, você é de Pará de Minas, vai lá depois no meu canal, assim que terminar eu coloco lá, e você vai pegar um caderno, uma caneta e você vai tomar nota para você fazer as dicas que eu vou ensinar aqui hoje, que elas vão revolucionar a sua vida, vai acelerar a manifestação da lei da atração na sua vida, tá bom? Obrigada pela atenção de me falar, tá? Acenando para todos vocês, queridos, Rodrigo, Anderson, Jefferson. E então, muito obrigada, meu querido, fico muito feliz em escutar. Então, eu quero que você pense nisso, tá? Depois desse grande desafio que você está enfrentando, vai vir uma grande bênção. E aí, a bênção já começa no momento em que você está colocando atenção no seu pensamento, você já está conseguindo fazer isso mais frequentemente, e você analisa o desafio que você teve. Aí eu estou falando de algo que pode ter sido muito doloroso. As pessoas têm me contado. Olha, as pessoas, de uma certa forma, estão passando por dores profundas, não é mesmo? Outro dia um moço falou comigo, Cláudia, mas você não sabe da minha dor. Eu disse para ele, eu não sei mesmo não. Mas baseando nas minhas últimas dores, eu posso imaginar a sua. Eu não sei das dores da minha mãe, algumas eu sei, mas eu não sei de todas. Eu não sei das dores dos meus filhos. Nós não estamos aqui num divã onde você pode me falar das suas dores. Mas eu pauto as suas pelas minhas, tá? Então você pode ter sido decepcionado, você pode ter sido traído, podem ter puxado seu tapete, né?
Eu não sei o que você enfrentou, mas as pessoas estão passando por dores profundas. Eu só quero que você pense que quando você começa a querer reprogramar sua mente para mudar a sua vida... Oi, Cássia, que bom você aqui, minha linda. Você começa a colocar atenção no seu desafio. Muito obrigada, Adilson. Agradeço do fundo do coração, minha alma fica muito feliz com o seu agradecimento, tá bom? É sinal de que a minha palavra está se conectando com a sua alma. A minha alma se conecta com a sua, minha energia se conecta com a sua, né? Porque o desejo, esse desejo que eu tive lá atrás, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a trabalhar com a lei da atração, eu estou reacendendo a chama em você, não é mesmo, Adilson? Em todos vocês que estão aqui, né? Vamos entrando, meus queridos. Então, eu quero que você pense que você pode usar esse desafio para você analisar. Não ficar perguntando por que isso aconteceu comigo, mas enxergar o que foi o desafio, o que você aprende com ele. Então você percebe que a cada desafio que você passa, a cada desafio que atravessa seu caminho, porque não é assim, você está andando, você está fazendo tudo direitinho, né? Daí vem um desafio, atravessa você, não é? Joga você para o lado, te derruba. Como assim? Não é mesmo? Mas aí você vai respirar e vai dizer, não, peraí, me desequilibrou, lembra da corda que eu falo aqui algumas vezes, eu já falei, né? Sabe aquela corda que você amarra numa árvore e na outra? Então você tá andando em cima da corda, tem hora que você tomba pra cá, tem hora que você tomba pra cá, não é assim? E aí não, peraí, eu preciso ficar no ponto zero, preciso ficar paradinho aqui. Então você foi lá, foi cá, o desafio veio, atravessou, mas peraí, eu vou deixar esse desafio me parar? E tudo que eu fiz até agora? E os meus sonhos? O que eu vou fazer com eles? Eu vou chegar daqui a 10, 15 anos e vou ficar, como diz a música, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? E lá na frente, eu vou enfrentar a minha alma, cara a cara, escutando ela falar para mim, Cláudia, por que você não foi atrás do seu sonho? Ai, Dani, os mineiros falando para você, pois é, minha linda, aqui com todo o regionalismo, a variante linguística de Minas aqui bem acentuada nessa mineira, não é mesmo? Então, queridos, brincadeiras à parte, porque precisa de ter essa descontração, esse momento para mim ele é riquíssimo para mim, em termos de nutrição, tá bem? Eu recebo a energia de vocês, assim como a minha fica com vocês. Então, brincadeiras à parte, mas o assunto é muito sério. E aí eu quero que você pense nisso, que esse desafio que ele tá acontecendo comigo é para entender que eu preciso fazer uma limpeza. Que limpeza, Cláudia? Cortar algumas coisas vão ficar para trás. Às vezes a gente tem perdas, não tem? Às vezes a gente perde até coisas materiais, não é mesmo? Mas você não perdeu a vida, você não perdeu a esperança. Tem um fiozinho de chama que está aceso aí. Aí ou você decide, ou você apaga, assopra aí, né? Vamos apagar isso aqui de uma vez por todas, eu não vou mais, eu desisti. Ou você, sabe, quando você pega o palo santo, que é aquele incenso, né, de uma árvore sagrada, você pega o palo santo e você assopra e a chama dele aumenta, ele fica, então, é isso. E você vai fazer a sua chama ficar mais forte. Não, agora eu ainda tenho mais convicção do que eu quero. Aprendi com isso, fiz os cortes que eu precisava. Cláudia, cortar o quê? Cortar o que for negativo. Se você não cortar as energias negativas, você não vai avançar. Vai ficar como um tanto de cordas prendendo você e você sentindo que você está fazendo um esforço absurdo e você não está saindo do lugar. Então você vai ter que ter muita clareza, você vai ter que ter muita determinação, disciplina para poder seguir se você quiser manifestar seu sonho. E eu lhe garanto, meu caro, minha cara que está aqui, se você tiver disciplina, determinação, foco naquilo que você quer, você vai manifestar todo e qualquer sonho que você tem aí. Pode guardar isso, tá? Tô falando porque está acontecendo comigo. Eu tô conseguindo, então por que você não vai conseguir? Eu não sou diferente de você. Lembra disso, tá bom? Então você vai entender como uma limpeza, né? E você vai também liberar o perdão. Sim, você vai liberar o perdão, porque vamos pensar que se você não libera o perdão,
A todos vocês, meus queridos, Ana Maria, Marcelo, Márcio, se você não libera o perdão, a sua alma, o seu coração, eles vão ficar tomados de mágoa, de ressentimento. E esse fardo, isso pesa demais na mochila, aí você não vai conseguir caminhar, sabe? E mais, você vai aumentar a bola do seu trauma. Lembra que quando eu falei aqui do trauma em outras lives? Quando você tem um trauma e você não cura dessa dor, desse trauma que você teve na infância, um bullying, um maltrato, qualquer tipo de abandono que você teve, de alguma coisa que você sofreu, gera uma bola dentro de você, as dores elas se agrupam. E essa bola fica circulando no seu corpo, pode ser uma bolinha pequenininha assim, pode ser uma bola até do tamanho de um melão. E essa bola circula e onde desencadeia alguns problemas de saúde, porque todos os problemas de saúde, eles vêm das questões emocionais não resolvidas, tá? Obrigada, Dilson. Então, sim, depois pode ser o empresário aí que quer dividir um pouco da história de pai solo, tá? Porque eu preciso amarrar meu texto, né? Acenando para vocês. Oi, Caio, vamos entrando, meus queridos. Eu não vi seu nome, tá bom? O moço que falou aí de Ribeirão Preto. Você pode, guarda a sua pergunta, deixa eu amarrar meu texto e depois você fala, pode ser? Para eu não perder aqui a sequência. Então, só para você entender, assim, que você precisa liberar o perdão, senão você fica com o fardo pesado, você não vai conseguir. E, além disso, essa mágoa, esse ressentimento, isso vai causar doença em você, doença no corpo. Então, dá o perdão. Vamos pensar assim, pessoas diferentes, Eduardo. Pessoas diferentes estão em níveis diferentes. Ok, essa pessoa que fez isso comigo, ela deve estar passando por uma situação muito difícil para ela ter me ferido tanto. Ela deve estar passando por um momento assim crucial na vida dela. Algo terrível deve estar acontecendo com ela para ela ter me atingido dessa forma. Então eu vou dar o perdão. Tá? Ela não tem que aceitar o meu modo de ser. Ela não tem que concordar com o que eu faço. A minha vida é minha. Nós não estamos cativos. A escravidão acabou, gente. Então não existe isso de você falar que você não pode fazer nada em detrimento a que seja algo que você queira, que é um sonho legítimo da sua alma, e você sabe que você não está prejudicando ninguém. Não existe você falar que você não pode fazer por causa de uma situação ou pessoa. Não existe. Não existe. A vida é sua ou é dela? Você vai viver o sonho do outro e vai sufocar o seu? É para fazer pensar, tá? Bom, então aí... E aí, então, o que você faz? Quando você está diante desse desafio, você liberou o perdão, você já analisou o desafio, você está agregando uma grande sabedoria com esse desafio dentro de você. Isso tudo está acontecendo. E aí você vai... Oi, Márcia, oi, Paulo, vamos entrando, meus queridos. E aí você vai se manter no presente, você vai se manter no hoje, aqui, no agora, né? Então, você vai começar a buscar... Olha como é que já está acontecendo o trabalho de reprogramação. Paralelo ao desafio que você vive, você está sofrendo, porque no primeiro momento a gente sofre, né? Porque a dor todo mundo tem, o sofrimento é opcional. Mas, no primeiro momento você sofre porque às vezes esse desafio, ele vem entrelaçado, ele vem relacionado. Ô, Dani, obrigada, minha linda. Não posso perder sua live, fico sempre esclarecida. Que bom, fico muito feliz de saber, viu? Então, você vai entender... Você vai entender o seguinte. Aconteceu isso comigo aqui, ok? Esse desafio. Deixa eu já começar a reprogramar minha mente. Foi pesado, doloroso, é uma pessoa que era importante para mim. Mas espera aí, se eu ficar me queixando, lamentando... eu vou ficar cada vez pior, minha energia minha vibração abaixa, e aí fica mais pesado para eu caminhar, sabe? Os passos ficam pesados, como se você tivesse um tanto de pedras dentro do sapato. Você não consegue. Primeiro que vai ferir seus pés. Segundo que vai ficar pesado para você caminhar. Então tem que tirar tudo isso.
Aqui já é uma primeira estratégia, já é uma primeira dica que eu estou dando para você. E a primeira estratégia, então, que você pode tomar nota, é você estar no presente, no agora, e agradecer. Ser feliz pelo que você é hoje, pelo que você tem hoje. Vamos pensar se você perdeu sua casa. Aconteceu um desafio, você perdeu sua casa. Ok. Então, você perdeu aquela casa que você tinha, aconteceu algo ali, e naquele momento você ficou sem chão, sentido literal, você ficou sangrando por dentro. Mas aí, e hoje? Onde você está? Ah, eu estou dentro de uma casa, eu tô protegida, eu estou segura, eu tenho uma cama para dormir. Então, pronto, eu já superei. Eu já superei. Então, deixa eu agradecer. Deixa eu agradecer que apesar daquele desafio grandão que eu passei, não afetou minha saúde diretamente. Fiquei mal uns dias e tudo, mas minha saúde é maravilhosa. Deixa eu agradecer porque eu estou viva. Apesar do desafio, eu posso continuar seguindo atrás do meu sonho. Percebe que tem muita razão, muito fato, muita coisa para você ser grato? Então, quando você começa a fazer isso, você está direcionando o seu pensamento, você tira a atenção do seu pensamento do negativo, que foi o desafio que você viveu, e coloca no positivo, coloca no que você tem de bom, no que está acontecendo no presente, no que você aprendeu, que você já deu perdão, que você está mais leve. Tudo isso é motivo para você agradecer, ou não é? Tá? Então, e aí pensar o seguinte, você só vai conseguir manifestar coisas grandes na sua vida também se você aprender a ser grato pelo que você tem. Eu quero uma casa maravilhosa, mas se eu não for grato pela casa que eu durmo hoje, tá? Vamos pensar que eu durmo num colchão. Eu não, nem em cama eu durmo. Eu estou dormindo num colchão no chão. Mas se eu não for grato, pensar o seguinte, quantas pessoas dormem na rua? Aqui perto da minha casa tem um moço que está dormindo no passeio com cobertores. Você já deve ter visto isso aí, dependendo do lugar onde você mora. Eu não estou nessa condição. Eu não estou morando debaixo da marquise. Eu não estou morando num colchão na rua. Tudo bem, eu não consegui ainda comprar uma cama aqui na minha casa, mas eu não estou na rua, eu não estou exposta aos perigos da rua, eu não estou dormindo ao relento. Eu estou dentro de uma casa segura, confortável, eu tenho cobertores. Então, a cama que eu não tenho, ela não é importante para mim. É importante o que eu tenho, entende? Esse exercício é importantíssimo. Quanto mais você agradece diariamente por você poder enxergar, por você ter pernas para andar, por você ter dinheiro na sua conta para você comprar a comida que está aqui dando energia para essa máquina que é o seu corpo, tudo isso é motivo de agradecimento, não é? Quando você começa a agradecer diariamente por essas coisas tão banais, que parecem, aos olhos de muitas pessoas, parecem banais, quando você começa a agradecer, o universo, Deus, a espiritualidade, eles estão enxergando você nessa vibração de gratidão? Pois é isso aí, Dani. As pessoas estão nessa... Peraí, eu me perdi. Então, nós vamos pensar o seguinte, que você vai agradecer de pensar que você, apesar de tudo que aconteceu, que você não tem uma cama, você tem muitos motivos para agradecer. E quando você faz isso, o universo, a espiritualidade, Deus, eles estão entendendo que você está nessa vibração de gratidão. E sabe o que vai acontecer? A mágica que acontece? Que não tem nada de mágica, né? Porque tudo está dentro do manual que rege a nossa vida. O universo, Deus, a espiritualidade, vai começar a mandar para você mais presentes. Porque você é tão grato, você agradece todo dia pelo que você tem, você agradece porque sai água do seu chuveiro, gente. Tem gente que não tem chuveiro em casa. Tem gente que tem que tomar banho buscando água. E você agradece por uma coisa que para muita gente nem para pensar. O que é ter uma água no chuveiro? Se você nunca esteve numa casa que não tem chuveiro, você não vai dar valor, não é verdade? E quando você começa a agradecer por essas coisas que parecem simples e não são, que parecem pequenas, mas não são, elas são grandiosas, você está emitindo um comando de que você é merecedor de mais. Porque quanto mais você agradece, mais presente e bênção você vai ter para agradecer, tá?
Não, você está perguntando o que aconteceu comigo, a minha superação? Não, porque assim, eu já conto muito de mim, tá bom? Então, não é para aqui, não é para Cláudia falar dela. Aqui eu até falo algumas coisas assim, de uma forma mais geral, né? Às vezes eu coloco de forma sutil. Então, eu tenho cama, tá bom? Eu tô dando exemplo de falei que eu tô dormindo no colchão, no chão, não é isso. É só para vocês entenderem. Mas falar qual foi o meu problema, assim, já é muito direto, muito pessoal, me invade. Você com todo respeito, mas me invade. Então, às vezes eu falo algumas coisas de mim, mas deixa sair espontâneo, tá bom? O que eu não acho que eu não tenho que falar, eu sigo muito a minha intuição e isso realmente é invasivo, tá? Bom, então, vamos para frente aqui. E aí, o que vai acontecer quando você faz isso, quando você fica na gratidão? Você vai ver uma enorme energia positiva tomando conta da sua vida. Muda radicalmente, repolariza a sua energia, tá? E isso é maravilhoso, porque você vai ver que com isso você vai conseguir realmente voltar o foco para onde você deseja. O foco não era no negativo, no desafio que você enfrentou. O foco é lá? É no desafio? Não, o foco é onde você quer ir, é a estrada, é lá na frente. É onde está seu sonho, não é? Então, bora pegar de novo o rumo da estrada e seguir, tá? Por exemplo, vamos pensar assim, você falar assim comigo, Cláudia, acenando para vocês, meus queridos, Fábio, Everton, Robson, você fala assim comigo, Cláudia, eu ainda não tenho a BMW que eu quero, né? Eu não tenho a BMW que eu quero, mas eu tenho uma casa para morar. Eu tenho uma casa com segurança, com conforto, uma casa limpa, organizada. Eu tenho comida à minha mesa. Então, eu não tenho ainda o carro que eu quero, mas eu tenho muita coisa para agradecer, tá? É por esse ponto que você tem que enxergar para que você comece a atrair realmente o seu sonho. Mesmo que ele seja um sonho grande, como ter uma BMW. Porque para o universo, entenda que na Bíblia está escrito isso, né? Jesus, ele pode ser visto como, eu falo assim, ele pode ser visto como seu porque ele é o meu. Ele pode ser visto como um mentor seu, tá? Ele é um grande mestre, né? Olha de quantos anos a gente está falando, né? Jesus esteve, né? Que esteve aí vivo, né? Andando aí pelas terras. E a gente escuta e fala e sempre vai ser assim. Então vamos pensar que Jesus, ele é um grande mestre, ele pode ser o seu mentor, ele é o meu, e ele também é um grande metafísico. Se você pegar a Bíblia e começar a estudar a Bíblia, você vai ver muitas passagens, muitos elementos fortíssimos de metafísica lá, tá? Então, Jesus fala na Bíblia que não há limites. Tudo que você pedir com fé, você vai receber. Tudo. Pode ser uma BMW, sim, como pode ser reverter um problema de saúde. É tudo, gente, não tem limite, tá? Cláudia, quem que coloca os limites? A sua mente subconsciente. Quando eu falo assim, eu tô falando da nossa. A minha, de todo mundo. Só que a minha aqui, eu já tô nesse controle. Eu já tô num controle assim, sabe o vigiar e orar? É você vigiar constantemente. Então começou a chegar um pensamento aqui que não é muito bom, não é muito agradável, nem favorável para mim, que não vai me ajudar. Eu falo assim, não, aqui não, show, sai daqui. Sai daqui, aí eu já trago aqui a cena do meu sonho, eu já trago as afirmações que eu falo, que no mesma hora aniquila, sabe? Aniquila, acaba, tá? Bom, então, vamos pensar, vamos avançando aqui. A partir do momento que você dá valor ao que você tem, tudo começa a mudar. Você vai ver que muitas portas e oportunidades vão começar a abrir diante de você. Cláudia, mas fecharam uma porta para mim enorme. Fecharam? Então espera. Esse é o seu desafio? Fecharam portas para você, te deixaram aí no susto? Você ficou aí do lado de fora? Então espera. Espera, porque vai ter porta aberta, vai ter oportunidade para você. Pode ter certeza. Se você não perder a fé... Oi, Yuri, boa noite para você também, meu querido, acenando para vocês. E principalmente começar a mudar os seus pensamentos, os meus pensamentos, os nossos pensamentos, tá? Vamos
relembrar que pensamentos são coisas, higiene, limpeza, Barbosa, vamos entrando, meus queridos. Vamos relembrar, eu falo muito disso aqui, está dentro do manual que rege a nossa vida. Pensamentos são coisas. Ei, Juliane, minha linda, vamos entrando. Pensamentos são coisas. Esse é um princípio, é um dos princípios da física quântica, é uma das leis do universo que regem a nossa vida. O que você pensa, se você pensar fixamente nisso, todos os dias nisso, se você pensar então sentindo, isso vira real. Pensamentos são coisas. O que você pensa se manifesta. Por isso você tem que ter cuidado com o que anda dentro da sua mente, com o que transita dentro da sua mente. E quando eu falo assim, é porque a mente não está concentrada na cabeça, o cérebro está. Mas existem células da mente aqui, espalhadas pelo corpo inteiro, já tem comprovação científica disso, tá? Então, por isso que eu falo assim. Não, meu querido, tá desculpado. Não, tá tranquilo, tá bom? É porque eu também sinto que eu tinha que ser honesta com a resposta, não é verdade? Tá? E da mesma forma assim, que eu fui honesta, né, abrindo meu coração para te responder, da mesma forma eu espero, né, esperei que você acatasse a minha resposta, que você recebesse também, alma. Eu não estou aqui para agredir ninguém, eu tenho certeza que você não, tá bom? Bom, então, e aí a gente chega, eu chego com você na fé, porque eu falei na fé, que você não pode perder a fé, né? Então vamos pensar na fé, a fé e o medo. Para você conseguir manifestar os seus sonhos, esse é o segundo ponto importante daqui do encontro de hoje, é que você não pode, em momento algum, não. Eu não concordo com você. Eu vou fechar minha live com essa frase. Se você esperar, você vai ver, Cardoso, tá bom? É claro que a gente, sem dinheiro você não vive, né? Sem dinheiro você não faz nada, sem dinheiro você não come, sem dinheiro você não mora, tá? Mas então, o que você tem que fazer? Primeiro você reprograma, inclusive, quando você começa a entender a força que tem a sua mente, e você... Obrigada, Dani. Obrigada, essas palminhas, viu? O coração agradece. Quando você começar a... isso é uma outra grande chave, não era o que eu ia falar não, mas a fala do moço. Essa é uma outra grande chave. Toda vez que você estiver diante de um problema, o que você vai fazer? Você não vai procurar resolver seus problemas, não. Igual o moço aí acabou de contar, quem escutou, né? Eu falo escutou porque a palavra aqui escrita ela é muito sonora para mim, tá? Então, toda vez que você estiver diante de um problema, não procura resolver seu problema não, que você não vai conseguir. Porque quem vai tentar resolver o seu problema é a sua mente subconsciente que está com a reprogramação do passado, que está com uma programação aí dentro de você que é de uma pessoa fraca, de uma pessoa que não consegue as coisas na vida, de uma pessoa que escutou tudo que falaram com você desde a infância, que você não vai conseguir, que isso, aquilo outro, tudo que você sofreu, isso está gravado nesse computador seu aí. Então esquece que você não vai conseguir solucionar. Então como é que eu faço, Cláudio? Tem um problema? Você soluciona seus pensamentos. Soluciona seus pensamentos, organiza, controla seu pensamento, que o seu pensamento vai solucionar o problema para você. Vai. Eu vou ensinar hoje aqui uma ferramenta poderosíssima de como que você faz para que você possa fazer com que a sua mente, o seu pensamento, não só solucione seus problemas, mas que ajude a manifestar os seus sonhos mais depressa. Pega um papel, uma caneta, que já estou chegando lá. Estou caminhando para isso aqui, a gente está indo junto nessa estrada, né? Só que você precisa ter fé, tá? Então, quando você escolhe ter... Porque assim, ou você tem fé, ou você tem medo. Vamos pensar que o medo e a fé... Eles são duas energias que eles fazem parte de uma mesma equação. Vamos pensar que a fé está num ponto de cá, no extremo, e o medo está na outra ponta. Você não consegue, de uma mesma fonte não brotam duas águas. Ou você tem fé, tem mesmo, não é só verbalizar, mas é demonstrar e trabalhar para essa fé aumentar. Ou você vai ter medo. Agora vamos ver aqui o implicador de você ter medo. Então, quando você escolhe ter fé, a sua vida tende a caminhar sempre para o melhor,
tá? Porém, se você escolhe o medo, o que é você ter medo? Tenho medo de ficar doente, estou com medo de pegar o vírus. Você vai pegar. Como assim, Cláudia? Vai! Porque quando você... vamos pensar aqui, vamos entender. Vamos lembrar aqui da época que a gente viveu aqui uma pandemia, não foi? Recentemente. Vamos pensar o seguinte. Eu não, tá? Porque eu não fazia isso. Mas se você ficava acompanhando as notícias todo dia, toda hora, se você, inclusive antes de dormir, se você ficava acompanhando as notícias da pandemia, você estava dormindo com os números das mortes, você estava dormindo com o sofrimento, né, das famílias que tiveram perda, das famílias que estavam com gente no hospital. Você ia dormir com aquilo e você ficava 6, 7, 8 horas, dependendo das horas que você dorme, com toda essa negatividade, com toda essa dor, gerando um medo que você não estava percebendo. Você estava dormindo e estava sendo processado dentro de você, enquanto você estava dormindo, aquelas dores, os depoimentos, os números de morte, isso tudo estava ficando dentro de você. De mim não, porque eu não acompanhei nada disso. Eu já estava nesse trabalho de reprogramação mental durante a pandemia. Foi na pandemia que eu criei essa conta no Instagram, com a intenção de ajudar as pessoas, e o canal também no YouTube, né? Então, para você entender como que isso é grave. Como que isso é grave, tá? Então, naquele momento que você dorme com aquilo tudo, você gera um medo. Você vai querer estar no hospital daquele jeito que você viu lá? Uma pandemia que a gente não tinha visto igual, uma coisa absurda. Aí você gera aquele... Aí você está alimentando esse medo. Tudo que você tem medo, você atrai, igual a fé. Então, o que você estava criando? Nossa, eu estou morrendo de medo de ser contaminado por esse vírus. Você já criou isso, meu caro. Aí daqui a 2, 3 meses você teve. Você foi contaminado sim, porque você criou. Então, o ideal é você nem escutar. É você escutar outra coisa na hora de dormir. É você fazer o que eu vou te ensinar hoje. Dormir com isso aqui em sua mente subconsciente, que ela vai fazendo essa limpeza. Que quando você acordar, você está saudável. Você está forte. Você está sendo programado para o que você quer. E não sendo destinado a ser contaminado, a viver aquilo que você botou aí sem querer. Porque a gente não sabe, né? Eu não sabia disso, não. Você certamente também, às vezes, vai falar assim, eu não sabia disso, não. Porque eu também não sabia. Quando a gente nasce nas escolas, a gente não é ensinado, a gente não recebe um manual de como viver uma vida com abundância, abundância de saúde, de amor, de dinheiro. Porque quando eu tomo consciência, quando eu tenho conhecimento de que isso me prejudica, eu vou abrir mão, eu não vou fazer. Então eu espero, eu desejo que a partir de hoje você não escute. Se você ainda acha que precisa escutar notícias, que as notícias elas só vão colocar você para baixo, comprometer radicalmente a sua saúde física e mental, se você ainda acha que precisa escutar alguma notícia, jamais faça isso antes de dormir. Jamais, tá bom? Você vai guardar essa fala minha, né? E aí, então, vamos pensar... E aí, falando do medo, né? Que o medo e a fé são forças de igual poder, criam do mesmo jeito. Então, se eu tenho... você não vai conseguir ser as duas coisas. Ou você tem medo ou você tem fé. Por quê? Porque de uma mesma fonte não podem brotar dois tipos de água diferentes. Não pode. Se você escolher ter fé, mesmo que em determinado momento você dê uma tremida e fale assim, peraí, eu tô com medo? Não, deixa eu ver o que eu faço para tirar e limpar esse medo, porque eu escolhi a fé. Eu escolhi que vai morar dentro de mim é a fé. Eu escolhi que quem vai me guiar e me conduzir é a fé e não é o medo. E o que é a fé? A fé é a convicção daquilo que você ainda não vê. Jesus não fala na Bíblia? Se você pedir com fé, você vai receber? A fé é assim, você pede já agradecendo, porque você já cria a cena, você já se vê na cena, então você já agradece a Deus. Porque você já está entendendo que Deus já escutou a sua prece e que isso já está sendo processado no plano divino, vamos pensar assim? Costurado, bordadinho, com os detalhes que os anjos estão lá escolhendo, e logo logo esse bordado vai estar nas suas mãos.
o seu sonho manifestado, tá? Então, guarda isso, os seus piores temores, aquilo que você tem medo, pode vir. Ei, Renata, que bom você aqui, minha linda. Os seus piores temores, aquilo que você tem medo, pode ser realmente um pesadelo real na sua vida, pode vir a acontecer. Então, a partir de hoje, fica bem atento, que seja um medo pequeno. Então, assim, nossa, será que eu vou conseguir pagar esse boleto dia 30? Peraí, a Cláudia falou desse negócio de ter medo? Não! Então, como é que eu tiro esse medo? Como é que eu limpo? Eu já tenho dinheiro para eu pagar esse boleto. Eu já tenho esse dinheiro, ele já está na minha conta. Então, na hora que você vê um papel no chão debaixo da porta, você já imagina que é um cheque que você está recebendo. Nossa, o dinheiro já está na minha conta. E você vai falar isso. A sua mente, ela não distingue fantasia de realidade, entende? Então, isso é reprogramação mental. Isso é você estar no controle dos seus pensamentos. E vocês não fazem ideia do quanto isso é poderoso, porque eu estou vendo na minha vida as coisas que eu tenho conseguido, tá? Então, quando eu estou aqui, tirando um tempo aqui da minha noite de domingo, quando eu estou aqui chamando você para essa reunião, desse pensar consciente, é porque eu sei que tem muita gente, não precisa pedir permissão, meus queridos, é porque eu sei que tem muita gente que ainda não acordou para isso, que ainda não está com esse olhar ainda para esse conhecimento, que ainda não escutou falar disso, mas que ainda assim, quando eu falo, você sente um chamado interno, é como se sua alma estivesse falando com você. Presta atenção para o que a Cláudia está falando, porque isso faz sentido e faz, né? Nada do que eu estou falando é meu. Eu estou falando de princípios que são muito antigos, que já funcionam desde muito antes da gente nascer. Eles já funcionavam com os nossos antepassados. Então, são os princípios que regem o nosso mundo, a nossa vida. E para que a gente tenha uma vida com êxito, exatamente, é isso aí, é isso mesmo, Gabriel, é assim que você tem que falar. Eu me perdi ali. É isso, ele escreveu, eu estou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem para mim. Exatamente, tá? Então é isso. Vamos pensar que você pode escolher, tá? Você vai escolher. Quando você está à frente da reprogramação aí da sua mente subconsciente, você pode escolher se você vai alimentar a fé ou se você vai alimentar o medo, tá bem? Vamos avançando. Uma das formas de enfraquecer o medo, vamos pensar, é fazer a reprogramação mental. E aí, eu trouxe aqui para você uma ferramenta poderosíssima que eu faço todas as manhãs, eu faço todas as noites, e só vai funcionar para você, entenda, só vai funcionar para você se você fizer com a mesma seriedade e comprometimento que eu venho fazendo, que eu tenho feito, tá? Se você fizer de vez em quando, dia sim, dia não, uma vez por semana, já lhe digo que não vai funcionar. Por que algumas pessoas me chamam no privado e falam assim, Cláudia, a lei da atração não funciona para mim? Então, eu falo lá e vou repetir aqui. A lei da atração, os princípios da física quântica, eles funcionam para todo mundo. Cláudia, então por que tem gente que não consegue ou não consegue tão depressa? O que falha, meu caro, minha cara, não é a lei da atração. O que falha são as pessoas. Se você não está conseguindo o êxito que você espera, é porque você está fazendo alguma coisa errada ou porque você não está tendo disciplina de fazer todo dia. A lei da atração vai funcionar se você fizer todo dia. Não é ficar horas inteiras, fazer o dia inteiro, não. Mas você precisa tirar um tempo do seu dia e destinar para isso. Dependendo da quantidade de tempo que você destina para isso, melhor para você, né? Você está trabalhando em você. É a construção da sua vida. Vamos pensar que você está fazendo... É a edificação do seu prédio? Você está construindo um prédio. Você está construindo o seu prédio. E essa base tem que ser sólida. Uma base fundamentada na abundância. Você quer uma abundância, você quer reverter um problema de saúde, você quer viver uma relação de amor que você ainda não viveu, você quer ter dinheiro abundante para você fazer as viagens, para você ter sua casa, o carro que você quer. Sim, porque o universo é abundante e você ter não implica que outra pessoa vai faltar para outra pessoa. Não. Isso também é outra crença
que foi colocado na mente de muitas pessoas, né? Que você já deve ter acesso, né, a algumas, né? Tá bom, você mandou uma mensagem para mim? Tá, depois eu leio, tá bom? Deixa eu seguir aqui. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos entender aqui por que é importante fazer a reprogramação mental. Vamos pensar? A nossa mente subconsciente, ela é responsável por 97%, veja bem esse número, 97 em 100, é quase tudo, é quase a totalidade. 97% do que você vem manifestando hoje, no presente, agora, aqui, no seu dia a dia, você está manifestando com base nos 97% de programa que tem aí, dos pensamentos da sua mente subconsciente. Ou seja, você tem apenas 3% de pensamentos da mente consciente para conseguir mudar a sua vida, para conseguir fazer a reprogramação. Nossa, Cláudia, mas é mesmo? É só isso? É. Então, o que a gente tem que fazer? Nesse tempo aí, não é tempo, mas esse espaço que nos sobra, vamos entender assim, de 3%, a gente tem que ter muita habilidade, a gente tem que ter muita força de vontade, muita disciplina e determinação para a gente pegar esse espaço que é da mente consciente e saber utilizar isso da melhor forma para a gente conseguir reprogramar a mente. E uma forma maravilhosa que eu vou te entregar, que eu venho fazendo, são as afirmações. Eu vou te ensinar como que você vai fazer. Primeiro, eu quero que você entenda a importância das afirmações. Você não vai achar que é bobagem, porque não é. Eu não estaria aqui numa noite de domingo para falar de uma coisa que é bobagem, uma coisa que não funciona e que não é verdadeiro. Então, inclusive, quando se alguém falar com você que isso não funciona, você vai só pensar assim: essa pessoa que está falando que não funciona já fez para experimentar? Porque essa pessoa que está falando com você agora, eu tenho muitos resultados com as afirmações, inúmeros, que eu faço lista no caderno das coisas que eu já consegui, que são muitas, nas 3 áreas: na saúde, no amor e no dinheiro, tá? Então, nós vamos pensar o seguinte, nós vamos pegar aqui com essas afirmações, a gente vai estar usando esse espaço de 3% que a gente tem para a gente conseguir manifestar o que a gente quer e parar de ficar recebendo coisa que a gente não quer, parar de ficar manifestando coisas que doem, desamor, escassez de dinheiro, ficar preocupado porque não tem dinheiro. Primeiro que nós vamos tirar a preocupação, a gente já tirou, porque se você tem fé, você não vai preocupar mais que vai faltar o dinheiro, porque você está trabalhando nessa construção para esse dinheiro chegar na sua vida, certo? Então, o que é a afirmação? As afirmações são frases. São frases que você vai falar, você vai tirar 5 minutinhos, não precisa mais que isso, tá bom? 5 minutinhos pela manhã, assim que você acordar, ou à noite antes de dormir, e você vai fazer como um ritual. Você não vai sair do seu quarto sem fazer isso, tá? Ou então você não vai dormir sem fazer isso. Novamente, eu não estou falando de 1 hora, estou falando de 5 minutos. 5, 6, sei lá, quantos minutos vai depender das suas frases, tá? Eu trouxe algumas aqui, que são as que eu faço, porque uma pessoa que nunca fez, que nunca ouviu falar, então eu fiquei pensando assim, como é que eu vou para uma live, eu falo de uma coisa, a pessoa nunca ouviu, como que ela vai fazer? Então eu trouxe as minhas, tá? Eu trouxe as minhas, eu vou entregar para você daqui a pouco, eu vou falar, depois você volta, pega o caderno, uma caneta e toma nota, tá bom? Bom, e aí por que as afirmações são... Você vai então... vamos pensar que você vai passar a fazer um ritual, chame de ritual da manifestação. Chame de ritual da manifestação. É muito bom quando a gente começa a agregar símbolos ao que a gente está fazendo em relação à lei da atração. Quanto mais símbolos você tem, você está fortificando, você está tornando a sua ação mais forte. Por exemplo, se você destina sempre o mesmo lugar, você vai fazer sempre em cima da sua cama. Então, a sua mente já está condicionada, ela já está entendendo que a hora que você senta ali, perna cruzada, ou então encostada assim, com o travesseiro atrás de você, a sua mente está entendendo assim, opa, nós estamos criando uma nova realidade. Daí você diminui a luz, ou você apaga a luz, você coloca uma musiquinha mais baixinho, ou então não põe música nenhuma, pega seu papel onde você escreveu e começa a ler.
Você vai fazer primeiro lendo, depois de um tempo você já vai decorar e vai fazer como eu, que agora algumas eu já falo de cor, porque eu já falo até mais vezes durante o dia, tá bom? Então você vai fazer esse ritual, que ele vai, essas frases que você vai repetir, essas frases maravilhosas e poderosíssimas, elas vão funcionar para você como um mantra. Por isso que você tem que repetir, tá? E aí, só para você entender por que isso funciona. Vamos pensar que a palavra falada, o som, por isso os vídeos, os áudios, quando a gente está aqui, a palavra falada impacta muito mais a sua mente do que a palavra escrita. Você que está acompanhando o meu feed, você que está acompanhando, que você me lê, quando você lê uma publicação minha, a palavra entra dentro de você, faz uma provocação, faz um convite, porque é assim que sai de mim com essa intenção, ok. Mas quando você vem para a live, a minha palavra em você, ela te transforma muito mais. A medicação é mais forte, sabe? Por isso que esse momento para você aqui, ele é muito importante. Você não só está comungando da minha energia, porque é uma energia, vamos pensar, positiva, eu estou com uma vibração elevada, você está aqui recebendo energia de uma pessoa que está manifestando coisas na vida e coisas grandes. Então você está recebendo tudo aí na sua casa. Não existe um telefone que nos separa. Você comunga e absorve da minha energia, e é com muita alegria que eu falo isso. E pelo fato de você estar aqui comigo, não implica que está diminuindo, que você está me sugando como uma esponja. Não. Eu estou alimentando a sua chama. Eu estou contribuindo para que você consiga o que eu venho conseguindo, entende? Sem me prejudicar, tá? Por isso que você precisa também escolher o que você escuta, principalmente antes de dormir. Tá? Então, para você entender por que as afirmações são importantíssimas e por que elas funcionam, porque elas vão causar um impacto profundo na sua mente antes de dormir, tá bom? Ou logo depois que você acorda, né? E aí, dessa forma, você vai começar a atrair o que você realmente deseja. Você vai parar de ficar recebendo coisa na sua vida que não era aquilo que você queria. O desamor, ser abandonado, não ter dinheiro para pagar esse tal boleto. Você vai parar de ficar manifestando isso. Porque agora não, agora você já está reprogramando a sua mente para prosperidade, para abundância, não é verdade? Muito obrigada, a gata aqui agradece. Bom, então você vai criar esse ritual, 5 minutinhos, e você vai fazer... Eu vou ficar vigiando aqui, tá bom? Eu vou ficar vigiando daqui, eu vou ficar me conectando aqui, vou lembrar dos nomes que estavam aqui na live, e vou me conectar a você aí em sua casa, e vou pensar assim, deixa eu sentir a Dani para ver se ela está fazendo, deixa eu sentir o Vitor, o Cardoso, o Lucas, o Micael... Deixa eu sentir esse pessoal, deixa eu ver se eles estão experimentando e estão começando a fazer hoje. Eu garanto para você, se você começar a fazer, em poucos dias você vai começar a ver os resultados. Gente, e vocês não fazem ideia do tamanho dos resultados que você vai obter com uma prática tão simples, mas tão poderosa, tá? Bom, e aí então você vai repetir essas afirmações todos os dias, tem que ser em voz alta, tá? Tem que ser em voz alta. Você não vai só ler, você tem que ler e escutar. Ler e escutar, você está entrando 2 vezes na sua mente, né? Está entrando porque você está lendo, está entrando porque você está ouvindo, você está ativando 2 sentidos, isso é fortíssimo, tá? Tem que fazer... Pois é, Dani gostou, né? Dani, eu vou te mentalizar e vou te acessar daqui. Deixa eu ver o que a Dani tá fazendo aqui. Ah, a danadinha tá vendo notícia. Muito obrigada, Lucas. Fico feliz em saber que você tá gostando. Vamos lá. Bom, então é assim. O que vai acontecer é que, mesmo que no início, quando você falar assim, vamos pensar assim, eu falo, uma das frases que eu falo é eu sou a cura, eu sou saúde, eu sou a cura. E aqui eu já contei para quem estava aqui outro dia, né? Muito obrigada, Sabino, para todos nós. Quem já me acompanha já sabe de algumas partes da minha história, né? Eu venho de uma história que eu vivi um período em que eu precisava tomar remédio para ansiedade, remédio da farmácia de homeopatia, mas era remédio. E tomava não era pouco, não.
e ainda assim eu estava ansiosa. Então era algo que estava que sempre me incomodou muito, tá? E foi exatamente por causa disso que eu fui buscar, tá? Esse foi o início da minha trajetória. Então eu já sabia que eu tinha condições de controlar com a minha mente algumas coisas na minha vida, porque eu não conseguia controlar todas. Aí eu fui lá atrás em dores, feridas e traumas, mas eu não vou voltar nisso. Mas enfim, eu descobri uma forma, um caminho, e hoje eu estou aqui com você, falando com você, sem a ansiedade, já saiu da minha vida, já saiu do meu corpo, tá? Eu não tomo remédio para ansiedade, eu não tomo remédio nenhum. E é nesse lugar que eu quero que você esteja, saudável, que você cuide desse templo da sua alma, que é o seu corpo, para que você possa ter braços fortes, pernas fortes, muita vitalidade, muito vigor e energia para você ir atrás dos seus sonhos, tá? Todas as células do nosso corpo, todas se regeneram, todas. Algumas em poucos dias, como as da mucosa bucal, elas se regeneram em poucos dias. 2, 3 dias você pode confirmar com o seu dentista. Se você tem aí um problema de gengiva, 2, 3 dias, a mucosa de dentro da boca, ela se regenera. As células da pele, se você fizer o tratamento da terapia do gelo, a vasoconstrição que eu ensino no meu canal, com 4 meses você vai começar a ter uma pele como a minha. Porque a minha pele também não era assim, não. Gente, a pessoa que é aqui hoje é uma pessoa toda transformada, com ação e com o poder da mente, tá? Então, tudo que eu estou ensinando para vocês, aqui está falando com você uma pessoa que é saudável, que não faz uso de medicamento nenhum. Outra coisa, eu tive um problema nas pálpebras, eu já contei isso aqui, já mostrei foto, apareceram umas bolinhas, 2 em cada pálpebra, era coisa grande, que se eu tivesse aqui você veria, porque não tinha jeito. Eu já estava gravando as coisas no meu canal quando elas apareceram, e eu comecei a fazer esse trabalho usando o reiki, usando a aplicação das mãos e fazendo as afirmações. Inclusive, quando você fizer as afirmações, se tiver alguma coisa pontual no seu corpo, você vai colocar as mãos assim, como eu fazia. Eu sempre fazia assim, ó. Você vai fazer, eu vou te mostrar daqui a pouquinho na hora que eu falar, mas já que eu lembrei. Então, eu sempre faço assim, tá? Eu falava, minhas pálpebras são limpinhas e saudáveis. Sumiu tudo, gente. Eu ia precisar, eu fui no médico, né? Eu fui ao médico e ele disse pra mim que eu ia precisar fazer uma cirurgia se eu quisesse ficar livre das bolinhas, porque estava me incomodando. Não fazia mal para os olhos, mas esteticamente estava me incomodando. Era grande, né? E daí uma coisa que eu comecei a fazer, quando eu comecei a fazer isso, né, de trazer essa energia, de falar, existe uma energia muito forte concentrada nas pontas dos nossos dedos, que é uma energia psicotrônica que existe no nosso olhar e na ponta dos nossos dedos. Então, quando você traz, você não está só afirmando e trazendo essa reprogramação, você está trazendo a energia toda do seu corpo para a cura. Porque o nosso é incurável, a cura está dentro de nós. O nosso corpo, ele recebe, se você, veja bem, quando você esfola, cai no chão, esfolou o joelho, você não vai ao médico para reconstituir, botar uma pele ali, vai? Não. Em poucos dias o seu joelho não reconstitui, a pele não se refaz. Assim é em tudo no seu corpo, mas você precisa dar esse comando. Então, se você é aquela pessoa que você já compra um tantão de remédio e fica assim, eu vou ter esse remédio aqui porque se uma hora se eu tiver uma azia, eu vou tomar. Remédio para azia é perigosíssimo, né? Nós sabemos disso, né? Não precisa nem da gente ser farmacêutico para a gente saber ser médico, né? Então tem que ter um controle aí rigorosíssimo em relação aos rins e ao fígado, quem faz uso de remédio constante. Por isso que eu quero que você trabalhe sua saúde, para você, como eu, não precisar tomar nenhum remédio, tá? Eu acho que esse assim, eu fico pensando, precisa ser a primeira coisa, a primeira prioridade na sua lista é a saúde. Quando você tiver aí a sua saúde restaurada, aí você pensa, é claro que você pode fazer das duas coisas? Pode sim. Você pode trabalhar a saúde e o amor? Pode. Você pode trabalhar a saúde e o dinheiro? Claro, não só pode como deve. Mas vamos colocar a saúde como carro-chefe? Vamos, tá? Então foi isso, eu fiz e aí fiquei livre, minhas pálpebras estão limpinhas.
Então, só para você saber, e todas as células do seu corpo, né, as do rosto, em 4 meses você regenera a sua pele. Vamos pensar que o tempo maior para renovar todas as células é o de 7 anos. Então, se você, vamos pensar que cada parte do seu corpo vai ter um tempo diferente, mas você vai pensar que você vai começar a dar esse comando. Se o meu corpo, se ele pode trabalhar na minha cura, então eu vou passar a dar esse comando. Gente, eu não estou falando para ninguém jogar os remédios no lixo, pelo amor de Deus, tá bom? Mas eu estou falando para você começar a usar as afirmações assim. Eu sou saudável, eu sou saúde, eu sou a cura. Outra coisa, você não vai fazer afirmação, eu não sou doente, eu não tenho gastrite. Não. Quando você escreve e fala eu não tenho gastrite, você já criou a gastrite. O seu cérebro, muito obrigada, Lucas, fico feliz, muito obrigada, viu? Pelas palminhas e pelo parabéns. Quando pode seguir que funciona. Exatamente, Lucas, primeira saúde. Então, onde eu estava, gente? Eu quero ler, quero acompanhar. Onde eu estava mesmo? O não. Você não vai dizer eu não tenho gastrite. Quando você diz eu não tenho gastrite, você já criou a gastrite. O nosso cérebro, ele não recebe o não, ele recebe o todo aqui. A gastrite, ok. Então você já criou. Você não vai fazer a afirmação do que você não quer colocando o não, entende? Você vai afirmar o que você quer. Como que eu faço? Eu sou saúde. Eu sou a cura. Minhas pálpebras são limpinhas e saudáveis. E tá, as 2 mãos aqui. Pronto. Eu nem menciono a bolinha. E eu parei de olhar no espelho. Parei de olhar. Eu olhava no espelho, olhava para cá, para a boca. Parei de ficar reparando no tamanho, se estava crescendo, porque aquilo já estava me tirando o sossego. Eu falei, não está funcionando. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo do jeito errado. Tá? E aí eu comecei... e quando eu vejo esses resultados, eu fico impressionada, eu fico maravilhada. E é o que me motiva, e eu falo assim, as pessoas precisam fazer. Eu não sei qual é o seu problema de saúde, mas se você tem algum problema de saúde, você tem toda a condição, força, poder para reverter. Principalmente se você associar essa energia psicotrônica da ponta dos dedos com o reiki, que você pode pegar sessões de reiki com um reikiano. Eu sou mestre em reiki. E inclusive tem estou vendendo um livro que é o e-book que eu fiz aí para te dar as primeiras noções, inclusive ensinar você como é que você faz esse processo de cura no seu corpo. E seria muito interessante que você fizesse uma primeira vez, um dia que você está aí com uma dor de cabeça, que você está com uma azia, faz para você experimentar, mesmo que você não acredite em mim, tá falando com você uma pessoa novamente, que não toma remédio nenhum. Na minha vida, o que eu uso aqui? Claro que existe uma alimentação, que uma hidratação, que é muito vigiada. São 3 líquidos de líquido por dia que eu tomo, né? Com a água, com os chás, tá? Já cortei, né? Então tem coisas que não fazem parte mais da minha alimentação, bebidas isotônicas, água, tudo que tem gás, tá? Então nada disso. Tirei mesmo da minha alimentação. Bebidas e comidas, alguma coisa que eu sei que não está nutrindo e que não está favorecendo a minha saúde. Então, se eu posso usar a alimentação como uma ferramenta para me tornar ainda mais forte, eu não passo o dia inteiro comendo, né? Nem você. Então, eu escolho muito bem o que eu vou comer, tá? E principalmente, leve em conta de onde você come também, tá bom? Porque você está comendo a energia da pessoa que está preparando esse alimento, tá? Mesmo, ei Lourdes, ei Júnior, vamos entrando, meus queridos. Mesmo que você precisa comer fora, que você trabalha, tenta fazer pelo menos uma refeição do dia sendo preparada por você, pelas suas mãos. Não importa que seja o café da manhã, que você vai cortar o pão, não importa se vai ser o sanduíche da noite, mas preparado por você, tá? Por quê? Porque você já está cuidando do seu pensamento, entende? Tá? Bom, então você vai fazer as afirmações pela manhã, você vai fazer as afirmações à noite também,
tá? Por que pela manhã assim que acordar? Porque o primeiro pensamento do seu dia, ele sai puxando todos os outros que você tem e que você não fica avaliando nem percebendo. Esses que estão aí nos 97% da mente subconsciente. O primeiro pensamento do dia sai puxando todos. Por isso que você vai fazer assim que acordar, tá? E antes de dormir, por quê? Porque antes de dormir, esse último pensamento que você tem não é fazer as afirmações e depois checar suas redes sociais ou entrar no YouTube, não. A menos que seja para você dormir escutando um vídeo que é de reprogramação mental, alguma coisa assim, tá? Isso é muito favorável. Mas se for lá para ficar lendo notícia, para não sei o que, filme de guerra, não faz isso, pelo amor de Deus. Por quê? Você vai entender assim, eu vou ficar dormindo 6, 7 horas. Então, a última coisa que eu faço tem que ser para me ajudar nisso. E quando você acorda para isso, quando você vira essa chave, em poucos dias, em poucas semanas, você já começa a ver mudanças grandiosas na sua vida, impressionante. Uma das primeiras que você vai ver é o seu nível de vitalidade e energia aumentando. A sua saúde começa a melhorar. Você vai, a olhos vistos, você vai olhar no espelho e vai se sentir mais diferente. Você vai se sentir com mais vitalidade, com mais energia e você está sim ficando mais saudável, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Por isso que pessoas que dormem vendo TV, assistindo filme de guerra, ou então, sabe, gente, eu tenho uma prática também que assim, faz parte da minha rotina. Exatamente, Dani. Pois é, isso é muito sério, muito sério. Obrigada, Lucas. Depois vai lá no meu canal e confere o restinho, tá? Tô caminhando pro final para você não perder o resto das dicas. Oi, Borges, boa noite para você também. Tá bom? Porque eu ainda vou, inclusive, eu vou ler as minhas afirmações, como eu disse, porque para quem realmente não sabe nem como é que faz, para ter uma noção. Então você vai poder avaliar as minhas, você pode pegar algumas das minhas e acrescentar as suas, tá? Então, por isso que pessoas que dormem vendo TV, né, colocam um filme lá no Netflix, na televisão, e é um filme de guerra, e você adormeceu vendo esse filme de guerra, você está matando suas bênçãos. Porque não é que você vai atrair uma guerra para a sua vida, não é isso. Mas você vai dormir, entenda o seguinte, se você está vendo um filme de guerra, os filmes são muito reais, não são? Então você vê lá a pessoa que morreu, né? Que mataram quantos, as crianças que estão chorando, né? Aquela dor toda, aquelas cenas que você viu de violência, de sofrimento, aquilo fica impregnado na sua mente subconsciente, você vai dormir sob esse efeito. Durante 6, 7, 8 horas, dependendo das horas que você dorme, é esse programa que está aí, é dessa forma que você vai acordar. Aí você não entende, às vezes, porque durante o dia te deu uma dor de cabeça do nada, que você está mais tenso, que você está mais estressado, que você está mais impaciente, que você produziu pouco. Isso são as reações, vamos pensar, palpáveis, que você pode observar, que você talvez enxergue. Mas as outras que estão detonando as suas bênçãos, os seus sonhos, essas às vezes você não dá nem conta de perceber. Porque está dentro da mente subconsciente, a gente está no automático. 6 horas, banho, café, 7 horas, estou descendo a escada, estou ligando aqui, estou entrando no carro, chegando no serviço e saio, vou almoçar. Você está no modo automático, no programa automático. Você não fica vigiando a sua mente, mas a partir de hoje você vai começar a vigiar. Você vai começar a vigiar. Não adianta nada você ser pontual no seu trabalho, você se dedicar ao seu trabalho, você se dedicar à sua família, você limpar a sua casa, se você não faz faxina na sua mente. Não adianta nada, tá? Bom, então, quando você começar a controlar a sua mente, você vai conseguir controlar o seu destino, a sua vida, tá? Essa é uma chave poderosíssima. Mesmo que você não acredite, eu coloquei aqui, faz para comprovar. Você vai falar assim, gente, a Cláudia falou tanto disso, mas tanto, deixa eu fazer para experimentar uns dias. Não custa nada. Né? Você não vai se prejudicar. Não estou falando de 1 hora por dia para você ficar fazendo isso, são 5 minutos. Deixa eu fazer. Tá chovendo, gente. Maravilha.
É a chuva para irrigar as nossas sementes. Eu vou falar disso aqui a pouquinho. Bom, então, a pessoa que está falando com você já tem ótimos, maravilhosos resultados com as afirmações, tá? E aí, eu só vou falar com você o seguinte: não tenta convencer ninguém do seu convívio, da sua casa, a querer fazer com você. Não tenta convencer as pessoas que você conhece para que elas acreditem nisso, nas afirmações. Não tenta convencer ninguém, tá? Porque pessoas diferentes estão em níveis diferentes. Você sabe se essa pessoa está no mesmo nível que você, né? Outra coisa, você vai pensar que às vezes você vai ter um desgaste de energia. Ah, pois é, Dani, todo mundo vive nesse modo repetição, né? Esse modo programa. Você vai pensar o seguinte, que você vai gastar sua energia contando para essa pessoa, tentando convencer essa pessoa a fazer as afirmações com você. E às vezes a descrença dela, ela não acreditar, vai acabar atrapalhando você. Porque nós somos energia, absorvemos. Mesmo que você esteja já comigo, fazendo as coisas na estrada e tudo, quando você conta para ela, ela olha para você e fala assim, nossa, ela está fazendo essa bobagem, isso não vai dar em nada. Então não conta para ninguém não, tá bom? Faz sozinho, quietinho no seu quartinho, faz aí. Se você não consegue fazer em voz alta porque as pessoas vão escutar, faz baixinho, fala baixinho, ou então só lê. O ideal é que seja em voz alta para você falar e escutar. Mas se na sua casa tem mais pessoas, eles vão ficar te rotulando, falando que você está ficando doido, que isso, que aquilo, faz baixinho, então é melhor você trazer e guardar só com você, tá? Bom, então, deixa eu ver aqui onde estou no texto. E aí eu coloquei assim, depois, se a pessoa perceber, oi Basílio, oi Ju, oi Barbearia, Clélis, vamos entrando, meus queridos. Depois, quando essa pessoa do seu convívio perceber que você está tendo resultados, como eu estou tendo os resultados, que você vai passar a ter também, né? Talvez a pessoa chegue e fale assim, o que você está fazendo para conseguir? Como é que você conseguiu diminuir a dosagem do seu remédio? Como é que você conseguiu melhorar o problema do seu colesterol? Me fala, como é que você conseguiu reverter diabetes? Então você vai contar, eu estou fazendo as afirmações, eu estou mudando, eu estou reprogramando minha mente. Se a pessoa pedir, aí sim, aí você ensina, tá bom? Agora, é preciso ter disciplina, muita disciplina. Gente, sem disciplina você não consegue nada na vida, não é verdade? Não consegue. Pois é, Dani, então, é complicado mesmo, né? Dependendo da pessoa que a gente lida, é complicado, por quê? Porque pode sim atrapalhar o nosso progresso. Pode sim, tá? E aí, falando em disciplina, eu preciso trazer um recorte de uma história para você, para ilustrar. As histórias nos inspiram, as histórias enriquecem o nosso aprendizado, a gente consegue tirar respostas para a nossa vida, a gente consegue, às vezes, encontrar solução para um desafio através de uma história que a gente escuta, né? Então, a gente aprende muito com as histórias, tá? Elas me motivam muito e eu trouxe um recorte de uma história que eu vou contar para você aqui agora, que ela encaixa bem aqui. Eu estou falando de disciplina, de autodisciplina, de determinação, de foco no que deseja, tá? Na live de sexta, eu contei um pedaço da história de Arnold Schwarzenegger. É dele também, mas é um pedaço diferente para não ficar repetitivo, tá bom? Então é o seguinte, só para você entender, que se você não assistiu a live da sexta, depois você vai lá no meu canal e assiste. Mas é assim, quando ele decidiu, ele não queria morar onde ele morava, porque ele queria outra vida para ele, de não ser fazendeiro, então ele queria uma outra, ele já tinha criado uma imagem do que ele queria. Ele queria ser Mister Universo e ele começou a trabalhar para isso. E para ser Mister Universo, ele precisava de ter um corpo, né? Um corpo musculoso. E Arnold Schwarzenegger passou a ficar 5, 6 horas por dia na academia, fazendo os treinos. E as sessões de exercícios eram 2.000 abdominais, então assim, era uma coisa absurda o tanto de coisa que ele fazia. E ele ficava 5, 6 horas lá com um sorriso no rosto, né? E as pessoas perguntavam, nossa, por que você treina tanto? Aí ele falava, porque eu tenho objetivo. Ele não falava o que ele queria ser Mister Universo. Ele falava, eu tenho objetivo, eu vou chegar lá.
E aí as pessoas falavam, nossa, mas é impossível. Quando ele contou para algumas pessoas o que ele queria, ele escutou, isso é impossível, você não vai conseguir. Ai, Dani, obrigada, querida. Então, quando ele contou para algumas pessoas, as pessoas disseram, isso não vai conseguir, isso é impossível. E aí ele dizia para ele, isso é possível, eu vou conseguir. Então, o que ele aconteceu? Ele conseguiu ser Mister Universo. E aí, depois ele decidiu, depois de passar pela política e tal, ele também decidiu que ele queria ser um protagonista, um grande protagonista de filmes de cinema, tá? E ele passou a trabalhar nisso. Então, durante o dia ele trabalhava o corpo lá na academia e à noite ele ficava 5, 6 horas fazendo aula aula de inglês, ele fazia aula de atuação para aprender a atuar e ele fazia aula também para eliminar o sotaque, porque ele tinha um sotaque muito forte, tá? Mas ele estava com o objetivo ali. O objetivo estava dentro dele, estava cravado dentro dele. Eu vou atrás do que eu quero, eu vou conseguir. Ele queria ser protagonista de um grande filme. E aí o que aconteceu? Que ele fez um filme que foi o... Deixa eu ver qual filme aqui, que foi um lixo, o filme que foi pro lixo mesmo. Deixa eu ver o nome aqui, gente, peraí. Ele fez o filme Hércules em Nova York. E esse filme Hércules... Ei, Rita, que bom você aqui, minha linda. Então, ele fez o filme Hércules. O filme foi um lixo, foi pro lixo mesmo, não deu sucesso. Ele não desistiu. Então, seria a hora dele pensar, talvez, assim, as pessoas que estavam em torno dele falar assim, tá vendo? Você não vai conseguir o que você quer. Mas ele não desistiu, ele continuou. E aí ele recebeu outros convites para fazer outros filmes com papéis pequenos, né? Então chegou o grande dia que ele foi convidado para fazer Conan o Bárbaro e estourou na bilheteria. Então o diretor disse assim, depois que o filme, né, que lançou o filme e tal, foi aquele sucesso, o diretor do filme disse assim, nossa, se a gente não tivesse encontrado o Arnold, a gente teria que fabricar um. Então, quando ele estava com o objetivo de ser um grande protagonista de um filme que estourasse nas bilheterias, muitas pessoas falaram para ele assim, você não vai conseguir, inclusive o seu corpo ele vai te prejudicar, porque você malhou muito lá para ser Mister Universo, agora esse corpo aí que você construiu vai te prejudicar. Outras pessoas falaram com ele assim, você não vai conseguir porque o seu sotaque é muito ruim, você não conseguiu eliminar o sotaque. Apesar de que ele fazia as aulas para isso, o sotaque dele era muito evidente, era muito forte. E o que aconteceu? Depois de Conan o Bárbaro, que já foi um filme que estourou, ele foi chamado para fazer O Exterminador do Futuro, que foi outro grande sucesso de bilheteria. E quando ele fez O Exterminador do Futuro, o diretor falou assim, se ele não tivesse esse sotaque, ele não ia conseguir reproduzir uma voz de máquina no personagem. A gente ia ter que inventar um Arnold. Entende que as duas coisas que as pessoas diziam que eram negativas, que iam impedir o Arnold Schwarzenegger de ser um protagonista de um filme famoso, né, de ser um protagonista de um filme que estourasse, essas duas coisas que as pessoas acharam que seriam prejudiciais, acabaram se tornando grandes ativos. Foi por causa do corpo que ele conseguiu ser o Conan o Bárbaro. Foi por causa do sotaque que ele tinha, que era estranho, que ele conseguiu dar uma vida tão real para o Exterminador do Futuro, entende? Agora, ele era aquele homem que ele colocou como meta e ele trabalhava 5, 6 horas por dia. Então, o que ele fazia? Vamos pensar assim, eu coloquei aqui no meu texto. Para Arnold Schwarzenegger, o treinamento físico era a base. Ele tinha que treinar o corpo, ele tinha que trabalhar esse corpo, fazer as abdominais, lá os exercícios todos, fazer o exercício de peitoral, para o peito dele crescer, né? Ele tinha que fazer isso. Inclusive, ele fala que quando ele fazia os exercícios de o peitoral para o peito dele crescer, ele imaginava o peito dele crescendo como se fossem montanhas. Olha a chuva, gente, maravilha. Tá? Então, para você entender que a base
a base do exercício, eu coloquei aqui, né? O treinamento físico era a base, tá? Mas o treino mental que ele fazia, a reprogramação que ele fazia constantemente, de não deixar a influência das pessoas, de não fraquejar, de não desanimar, ele teve desafios. O primeiro filme dele foi pro lixo. Isso não é um desafio? Só que ele não desistiu. Então a autodisciplina, a determinação, a resiliência, a persistência são fundamentais para você conseguir o que você quer, tá? Vamos pensar o seguinte, se você quer ir de trem a um lugar, a um destino, vamos pensar assim, você vai entrar dentro desse trem, né? Você está entrando no trem, você já sabe que ele vai para determinado lugar. Na hora que você entra dentro do trem, você fala assim, não, mas espera aí, esse trem está indo para esse lugar, eu não quero ir para lá não. O que você faz? Você começa a correr dentro dos vagões no sentido contrário. Porque você não quer ir para lá onde o trem está te levando. Você começa a correr no sentido contrário, vai correndo, correndo, você vai correndo. Você vai conseguir impedir que o trem chegue onde ele tem que chegar? Você vai impedir que o trem leve você para esse destino? Não vai. Eu quero que você entenda esse trem, aqui é uma figura de linguagem, é uma metáfora, né? Eu quero que você entenda esse trem, esse percurso também do trem, como a sua mente subconsciente. A sua mente subconsciente, se você não entrar e assumir a programação dela, ela está conduzindo você para um lugar que você não quer ir. Nossa, mas eu não quero viver isso, eu não quero viver a doença. Eu não quero viver a escassez. Eu não quero ficar sem dinheiro mais, está sofrido, eu não sei mais o que eu faço. Mas então assume o controle da sua mente, tem como você fazer isso. Mas você precisa tomar ação. Você precisa arregaçar os braços, fazer as suas abdominais. E agora eu estou falando das mentais, tá? Bom, quem está entrando agora, depois vai lá no meu canal para assistir a live, as histórias, tá bom? E aí então você vai fazer as afirmações. Cheguei nela aqui agora, gente. Então pega o papel, a caneta. Primeira coisa que então que nós vamos pensar, eu coloquei aqui, são 4 chaves. A primeira chave é o seu pensamento positivo de alta vibração, que você vai fazer de manhã, assim que acordar, à noite antes de dormir, com as afirmações que eu estou te ensinando hoje. A segunda chave, você vai repetir essas afirmações todos os dias. A terceira grande chave, você vai repolarizar a sua vibração. Sentiu que ficou triste? Sentiu que ficou bravo? Fulano de tal te irritou? Fez uma coisa ali que você não gostou? Você ficou bravo? Peraí, vamos repolarizar? O que eu posso fazer nesse mesmo instante para mudar a minha vibração? Tomo uma ducha? Dou uma volta? Não posso porque eu estou dentro do meu trabalho. Então, peraí, eu vou levantar e vou lá fora. Eu vou tomar uma água lá fora, eu vou dar uma respirada. Eu vou aqui ao banheiro, vou sair. Só o fato de levantar e fazer um movimento, você já repolariza a sua energia, tá? E a quarta é fazer as ações necessárias, as ações que você precisa para chegar lá nesse sonho, tá bom? Entenda que você tem tudo o que precisa dentro de você para você viver a abundância, tá tudo dentro de você, tá? E tudo através dos seus pensamentos. Tudo através dos pensamentos. Gente, é fácil? Não é. Se fosse fácil, estava todo mundo vivendo uma vida de abundância. Não é fácil por quê, Cláudia? Porque precisa fazer todo dia. Tem que ter persistência. Tem que ter disciplina, como Arnold Schwarzenegger. Tem que ter disciplina, como a Cláudia tem. Eu não saio do meu quarto sem fazer minhas afirmações. Eu faço toda noite, toda manhã. Eu já venho fazendo. Eu não quero parar de fazer, porque eu sei que quanto mais eu faço, mais bênçãos vão chegando na minha vida, entende? Porque não existe limites. A cada dia tem um novo sonho que vai chegar na sua lista, não é verdade? Tá? E pensar que o nosso presente é um grande laboratório. Como assim, Cláudia? Porque é no presente que você está moldando o seu futuro, não é? Hoje, o que você vai viver daqui a 4 meses, o que você vai viver lá em dezembro, no Natal, em janeiro, vamos pensar, é uma projeção do que você está vivendo hoje. Hoje você está construindo a sua vida daqui a 6 meses. Então, começa a fazer as afirmações hoje. Daqui a 6 meses, você vai me chamar no privado,
e vai falar: Cláudia, eu lembro em agosto, era lua nova em Leão, né? Era lua nova, você colocou esse negócio na minha mão, essas afirmações, eu comecei a fazer. Hoje aqui em dezembro, Cláudia, eu tenho tanta coisa para te contar, me dá esse retorno depois, tá bom? Vamos que vamos, Dani, disciplina, isso aí. Bom, então, vamos lá? Vamos para as afirmações, não é verdade? Então, olha só, gente, eu quero que você... Aqui tem alguma... essas que estão aqui eu faço. Quer dizer que você tem que fazer as minhas? Não, mas você pode fazer as minhas? Pode. Você pode acrescentar outras baseadas no seu sonho, baseadas nos desafios e nos problemas que você tem também para buscar solução. Novamente, você não vai pedir nada. Me livra disso, me tira daquilo. Não, você não nem menciona. Você já fala a afirmação, ela tem que ser no sentido positivo. Se você está doente, a afirmação é: eu sou a cura. Eu sou saúde, entende? Você nem menciona que você tem gastrite, que você é hipertenso, você nem menciona. Você vai mencionar o que você deseja, tá? Fica bem claro isso. Bom, então eu falo assim, você vai começar sempre com o seu nome. Então você pega um nome, o seu primeiro nome e um sobrenome. Eu falo assim: eu, Cláudia Barbosa, eu falo assim, tá? Eu, Cláudia Barbosa, eu sou abundância. Eu, Cláudia Barbosa, eu sou riqueza. Eu, Cláudia Barbosa, eu sou êxito. Eu, Cláudia Barbosa, eu sou saúde. Eu, Cláudia Barbosa, eu sou a cura. Cláudia, por que tem que falar com o meu nome? A palavra mais doce para o seu cérebro é o seu nome, sabia? Quando o seu cérebro escuta o seu nome, ele acende todas as luzes, porque é a palavra que você mais escutou na sua vida desde bebê. Não é? A palavra que você mais escutou? Por isso que quando uma pessoa conversa com você, chamando você pelo nome, costuma você sorrir. Você mantém o olhar, você se conecta imediatamente com a pessoa. Inclusive, também é uma dica, quando você estiver conhecendo aquela pessoa, a sua pessoa, você estiver nos encontros, conversa muito falando o nome dela. Olha, João, é mesmo? Olha, Bia, é verdade. Você não faz ideia de como você torna essa conexão ainda mais profunda, tá bom? Mas faça isso para o bem, não faça isso para manipular, não use isso para fazer algo que fira o livre-arbítrio da outra pessoa. Só se você já estiver vivendo aqueles encontros em que você sabe, você está entendendo que um já está se conectando com o outro, tá bom? Vamos às afirmações então. Então eu falo assim: eu, Cláudia Barbosa, sou a cura. Eu, Cláudia Barbosa, sou o amor, tá? Daí eu falo assim também: eu me amo. Eu falo sempre com a mão no coração, tá? Eu falo essas afirmações, eu sempre coloco a mão aqui. O nosso chakra cardíaco, ele é importantíssimo. Você tá ativando o coração. Entenda que o órgão que cria, que manifesta os seus sonhos, os nossos sonhos, não é o cérebro, é o coração. Tá bom? Então você vai trazer a mão para cá, que é como se você estivesse ativando o seu sentir para isso. Você vai sentir isso, você tem que falar sentindo. Então, ó, eu me amo, mesmo que você não se ame tanto ainda, tá bom? Não vamos colocar julgamento no que eu tô falando, não. Porque mesmo que você não acredite no início em tudo isso, não acredite tanto, começa a fazer, porque o seu cérebro, ele não distingue fantasia de realidade. Quanto mais você fala e mais você repete, isso vai entrando na programação da sua mente, vai entrando, se entra, tá tomando um espaço aí. Para isso entrar, algo tem que sair, certo? É aí que tá a mágica, tá bom? Sem julgamento. Você vai fazer, porque de tanto você falar, uma hora vai virar realidade, tá? Eu me amo, gosto do meu jeito de ser e confio nos processos da vida. Estou protegida. Fale sempre com a mão no coração. Todas as afirmações eu falo 3 vezes. O 3 tem um poder fortíssimo de criação, tá? Isso também está na Bíblia, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Fácil e tranquilamente eu me desfaço do passado e dou as boas-vindas ao novo. Estou em segurança. É outra afirmação que eu falo, tá? Você pode usar as minhas, que elas são muito poderosas, tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar a sequência.
Outra que eu falo aqui. Quero sentir. É reconfortante expressar minhas emoções. Eu gosto de mim. Então, essa é uma frase inteira. Eu falo a frase toda com essas três. Vamos pensar, eu falo o trecho, né, com essas três frases e eu repito na sequência. Quero sentir. É reconfortante expressar minhas emoções. Eu gosto de mim. Eu me liberto do padrão de pensamento que criou esse mal em meu corpo. Limpe divindade, transmute na mais pura luz. Essa daqui eu trouxe porque, vamos pensar que você tem um problema nos intestinos. Que você já sabe que você tem um problema nos intestinos. Os intestinos também são considerados como o terceiro cérebro, né? Dani, já fiz muita coisa que aprendi com você e foi importante, mudei, você sabe. Ô, minha linda, obrigada por partilhar, tá bom? Muito obrigada mesmo. Eu sei, você já tá na estrada, você já tá conseguindo as coisas, né? Mas você tá com disciplina para fazer, não é mesmo? Primeiro ponto é confiança, você tem. Segundo ponto é pegar, arregaçar as mangas e fazer. Oi, Clélia, que bom, minha linda, vamos entrando. Então, se você tem alguma coisa pontual no seu corpo, se você tem enxaqueca, se você, sei lá o que você tem, um problema, então você coloca as suas mãos onde é o seu problema, se é nos intestinos, se é no estômago, né? E você traz essa energia psicotrônica da ponta dos dedos e você fala, eu me liberto do padrão de pensamento que criou esse mal em meu corpo. Limpe divindade, transmute na mais pura luz. Tá? Fale isso se você tiver um problema específico. Cláudia, eu tô com um problema, mas eu não sei onde é. Fala com a mão no corpo inteiro. Por exemplo, você teve uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça, com certeza, é alguma coisa emocional que produziu. Tudo vem das emoções, tá? Então você faz assim com a mão no corpo inteiro. Você não sabe onde que essa emoção se alojou, em qual parte. Mas quando você faz isso, você já está dando um comando de limpeza, entende? Tá? Vamos seguindo. Eu sou pacífica e conciliadora, é outra frase. Meu modo de pensar é pacífico, calmo e equilibrado. Abandono o padrão que emperrava a minha vida. Agora vivo a abundância. Poderosíssima, tá? Tudo que eu tô te falando eu faço. Todas essas afirmações eu faço diariamente. Elas são muito poderosas, tá bom? Eu me desfaço de todos os problemas do passado com grande facilidade. A correta ação divina está sempre acontecendo em minha vida. De cada experiência resulta apenas o bem. É seguro crescer. O dinheiro está sempre fluindo em minha vida e sempre há uma provisão divina para mim. Vejo com amor, vejo com alegria, meu mundo está bem. Eu confio em Deus, eu confio na vida, eu confio no universo. Eu trouxe aqui algumas das que eu falo para que você tenha noção. Então aqui você pode acrescentar as suas e fazer sempre com eu sou, sempre com eu tenho. Então, eu consegui comprar a casa dos meus sonhos. Eu já estou vivendo o relacionamento de amor com a minha pessoa. Sempre no presente, você já está. E aí quando você terminar, você agradece a Deus. Obrigada, meu Deus, por todas essas bênçãos na minha vida. E você levanta e vai para o seu dia. Oi, Douglas, meu querido, Renato, vamos entrando, meus queridos. Quando você fizer essas afirmações, você então agradece, meu Deus, obrigada por todas essas bênçãos na minha vida, e você levanta e vai trabalhar, vai para o seu dia, ou então você vai dormir. Lembra que tem que ser nesses 2 horários do dia e você já sabe o porquê. Se você não acompanhou o porquê, depois você vai entrar lá no meu canal para você acompanhar a live toda, porque tá riquíssima. Cheia de dica para tomar nota, inclusive, para você começar a fazer hoje, tá bom? Igual a Dani falou aí, igual as outras pessoas que já falaram que estão tomando nota, não é mesmo? E nós vamos pensar o seguinte, meus queridos, nós estamos aqui num momento muito interessante, muito favorável, muito auspicioso. Nós não precisamos de ter uma lua nova no céu, em noite de chuva, a chuva maravilhosa para irrigar essas sementes. Nós não precisamos de ter uma lua nova para a gente começar a plantar sementes, mas as energias de uma lua nova ainda são muito mais favoráveis para a gente dar início a algo que a gente deseja, não é verdade? Então, bom, vamos pensar o seguinte, se esse momento ele é muito favorável, vamos aproveitar dessas energias também. A lua nova, ela está caminhando para uma lua crescente. Olha que maravilha, não é o momento ideal para a gente começar algo novo? O que é o começar algo novo que eu estou colocando nas suas mãos? Essas afirmações poderosíssimas que vão ajudar a reprogramar a sua mente para abundância, tá? Bom, então vamos pensar, né?
Outra coisa, o sol está em Leão, é uma temporada leonina. Leão fala de vigor, de vida, de luz, não é? Leão fala de coragem, de vitória, de vigor. O que fala o sol? O sol fala de vida, de calor, de energia. Vamos pensar, quando a gente está plantando alguma coisa, uma muda de uma flor, uma planta qualquer, a gente precisa do sol. Sem sol, tem como fazer uma planta germinar? Sem sol, tem como haver a colheita lá na frente? E nesse momento, na temporada leonina, é o único momento em que o sol está em casa, e vamos pensar em que ele se armazena de ainda mais luz, mais energia, mais calor e mais vida para distribuir. Né? Distribuir aqui para as plantações, para nós de todos os signos, não é verdade? Para todas as pessoas, tá? Então, nós estamos com o Sol em Leão, é uma temporada muito oportuna, favorável para a gente aproveitar das energias leoninas, que são de vitória, de garra, de determinação, de não desistir, de arregaçar as mangas e fazer, né? Eu provoco você com essa fala para que você aceite o meu convite de começar hoje com as afirmações, tá? De nada adianta você ficar aqui esse tempo todo comigo, só me escutando. Já tem uma transformação que começa a acontecer? Obrigada, Antônio. Tem. Mas eu preciso que você faça mais. Preciso mesmo. Porque eu quero ver o seu êxito. Eu não quero que demore tanto para você conseguir começar a alcançar os resultados. Então eu gostaria muito que você começasse a tomar ação, tá? Lembra da história também de Arnold Schwarzenegger. Bom, e lembrar também que quando você for semear, que cada ação sua, ela gera uma força de energia que vai voltar para você na hora que você estiver semeando. Nós não podemos esquecer disso, eu estou falando da lei do karma, tá? Então, quando você estiver agora escolhendo as sementes que você vai plantar, pensa nisso também. A lei do karma fala que ao fazer uma escolha, deve ser uma escolha que vai nutrir você e que não vai prejudicar ninguém, tá? Dessa forma, você tá passando a cuidar mais ainda do que você está plantando. E a sua colheita, meu caro, minha cara, vai ser muito auspiciosa, tá bom? Exatamente, Dani, coloca na porta do guarda-roupa, isso mesmo. Bom, deixa eu ver aqui. Meus queridos, então, já falei para vocês as afirmações. Eu quero que você pense, que você não se esqueça jamais, que você não é a sua vida que cria os seus pensamentos. Os seus pensamentos estão criando a sua vida. E se a sua vida hoje está de um jeito que não está boa, que não está favorável, que não está bacana, está péssima, você tem como mudar mudando os seus pensamentos, tá bom? Se você conseguir controlar a sua mente, você vai conseguir controlar sua vida, isso é fato, tá? Porque você é o criador da sua realidade, tá bem? Meu querido, nós estamos fechando. E aqui então, um brinde às sementes que você vai plantar, um brinde à ação que você vai começar a fazer, a tomar hoje. E olha que eu falei do sol, da mesma forma que a gente precisa do sol, hoje choveu aqui durante o dia, eu pensei e falei, eu vou falar da chuva, porque nada é por acaso. Se a gente está no momento em que o sol está mais forte, vamos pensar assim, nós tivemos uma chuva muito abençoada hoje, que vai irrigar o plantio que você vai começar a fazer hoje. Não é lindo isso? As suas sementes, tá? E eu quero dizer para você que você entenda que você é como um mago, que você tem a força de um mago, você tem uma força suprema e poderosa para criar e manifestar tudo que você deseja. Coloca isso aí, deixa isso bem marcado, deixa isso bem grande na sua mente, tá? Que não existe limite, que não existe impossível. Lembra de Arnold Schwarzenegger? As pessoas diziam para ele que não era possível e ele não foi lá e conseguiu? Então, mas não sai contando para ninguém o seu sonho, não, para as pessoas não ficarem também despejando essa energia negativa em cima de você. Talvez você não tenha ainda
tanta determinação como o Arnold Schwarzenegger tinha e sempre teve, isso vai enfraquecer vai enfraquecer a sua plantação. Vamos pensar assim? Assim seja, meu querido Myron, tá? Então, chegou a hora de você reunir toda a sua força e transformar as suas intenções em ações. Chegou a hora, tá? Quanto mais você falar as afirmações, quanto mais você repetir, quanto mais vezes, se você fizer então de manhã e à noite, quanto mais você fizer, mais depressa você vai começar a colher, tá? Colher aí os frutos dessa maravilhosa plantação que você está aqui começando hoje, tá bem? E aí você vai ver as mudanças começando a acontecer na sua vida, tá? Quando você entender o que é a afirmação, quando você virar essa chave realmente, você já estiver fazendo aí semanas e meses, você vai entender que com a lei da atração, primeiro você é, depois você tem. Então, primeiro eu vou me sentir saudável, eu vou afirmar que eu estou, para depois eu viver isso. Quando eu trazia minhas mãos aqui e falava minhas pálpebras são limpinhas, elas não eram, não. Só que eu tirei a minha mente desse lugar e eu coloquei onde eu queria. Há pouco tempo, quando eu estava vivendo uma situação desafiadora, eu tirei o foco do desafio e comecei a colocar na solução. Eu já falava, eu estou fazendo isso, eu estou em tal lugar assim, assim, tá? Então, primeiro você vai ser, primeiro você vai se sentir rico, você vai se sentir vivendo essa relação com a sua pessoa. Não sei quais são os seus sonhos, mas você pode conseguir todos eles. Primeiro você traz aqui para o coração, coloca a mão mesmo que você está ativando aqui o chakra cardíaco, tá? Tudo que você falar, fala com as mãos aqui, que você potencializa novamente. Existe uma energia muito poderosa na ponta dos nossos dedos, a energia psicotrônica. Então, se você tem alguma coisa que está em disfunção no seu corpo, no coração, vamos pensar que você tem um problema cardíaco, então coloca, eu falo, meu coração, e depois assim, eu vou falando de cada parte, todas as células do meu corpo se restauram, se regeneram, todos os órgãos do meu corpo funcionam corretamente, tudo está em equilíbrio, eu falo isso, e eu vou pegando, todas as células da minha cabeça se restauram, se renovam e se rejuvenescem a cada momento. Eu já falei do rejuvenescer, o sentido que tem. Eu quero os meus órgãos jovens para que eles sejam mais saudáveis. Aí eu vou descendo. Todas as células do meu coração se restauram, se renovam e se rejuvenescem a todo momento. Aí eu falo, meus batimentos cardíacos são normais, minha pressão arterial é 12/8. E minha pressão é 12/8. Há anos. Né? Eu já tive pico de pressão. Já tomei remédio para ansiedade. Aqui está falando com você uma história que viveu o reverso. Uma história de uma pessoa que já viveu problema de saúde grave e hoje está aqui com você, dando depoimento de uma saúde maravilhosa, não tomo remédio nenhum, conduzindo você por essa estrada. Vem comigo? Separa então hoje as sementes que você deseja. Tira um tempo, vai lá dentro, pega uma taça de vinho, um chá, um café, seja o que for, uma água, assenta à mesa, escreve o que você quer, transforma em afirmações. Você pode copiar aqui as minhas, algumas das minhas, faz uma lista, você vai elencar o que você quer, faz uma lista, tópicos, letras grandes, pronto, bota numa ficha, você pode colocar numa ficha, tá? Então você pode pegar aqui, ó, né? Como eu trouxe para você aqui, então aqui, ó, eu coloquei aqui numa ficha, né? Porque eu falo de cor, mas eu falei, deixa eu ler, depois eu esqueço alguma, né? Então, coloca numa ficha, coloca numa folha, tá? E aí, quando você for dormir, você vai ler em voz alta. Exatamente, é isso mesmo. Trazendo energias positivas, construindo o maior... Positivas e construtivo, o maior milagre da nossa vida é acordar de amanhecer. Oi, Tiana. Oi, minha linda. Tudo bem? Tudo em paz. Queridos, então é isso. Estamos fechando. Quem está entrando agora... Eu vou colocar a live no meu canal daqui a pouquinho. Nós hoje vamos fazer um plantio aí. Nós vamos, né? Primeiro você vai sentar à mesa, escrever as suas afirmações, que são as suas sementes.
O solo já está irrigado com a chuva de hoje. Está chovendo novamente. Olha que maravilha. O sol está na sua potência máxima. Ligou o botão no máximo do sol. Não é maravilhoso? Tudo favorável para você fazer um plantio maravilhoso. E daqui a algumas semanas, tem certeza, você vai me chamar no privado e vai falar: Cláudia, eu consegui reverter isso assim, assim na minha saúde. Cláudia, eu consegui, hoje aconteceu uma coisa maravilhosa, chegou um dinheiro aqui, porque você vai fazer para tudo. Você vai fazer, não precisa pedir permissão, meus queridos, eu estou terminando. Você vai fazer para tudo. Então, eu tenho dinheiro abundante na minha conta. Eu falo outras aqui, eu trouxe essas. Tem outras que eu falo, tá? Então, você vai elencar. Você aqui, a partir das minhas, você vai criar as suas, novamente. Pensando nos seus sonhos e pensando na resolução dos seus desafios, dos seus problemas de hoje. Coloca num papel e faz isso como um ritual. Você não vai sair do quarto de manhã sem ler, você não vai gastar muitos minutos. E você vai começar a mudar a sua vida. Você não tem ideia de onde você vai chegar. Você não faz ideia de tudo que você vai alcançar. Vamos lá, então? Vamos pegar o saquinho de semente, que o solo já está molhado, no jeito de plantar. No céu, lua nova. Olha só, a gente tem lua nova, chuva e sol para favorecer esse plantio. Gente, tem algo muito grandioso que vai acontecer com você quando você começar esse exercício, quando você passar a usar essa ferramenta diariamente. Faz isso, tá bom? É com muito carinho que eu preparei esse texto. Eu já estou conseguindo bênçãos maravilhosas na minha vida. Estou entregando para você, da minha alma para a sua, do meu coração para o seu. Com muita alegria que eu agradeço a sua presença, a sua confiança. Continuamos seguindo juntos. Hoje é dia de plantar semente. Lançar sementes ao solo, aproveitando todas essas energias e começar a arregaçar as mangas. Como? Tomando ação. Agora, de nada adianta também. Mas as minhas são também. Dani, eu falo muita frase, viu? Faz isso mesmo, coloca tudo lá. Mas de nada adianta você falar: eu sou saudável, e ficar tomando Coca-Cola todo dia. Adianta? De nada adianta você falar que eu sou saudável e ficar dormindo 3 horas da manhã. Não adianta. Lembra da história de Arnold Schwarzenegger? Se você está entrando agora, vai lá no meu canal daqui a pouco, eu contei a história dele. Ele ia para fazer os treinos na academia, ele ficava 5, 6 horas. Ele ficava só fazendo o mental? Eu vou ser um grande protagonista de um filme só de bracinho cruzado no sofá? Não. Ele fazia o mental, mas ele fazia o exercício físico também. Então, para eu trabalhar a minha saúde, existe o mental. Mas existe também a base, vamos pensar assim? A base para eu trabalhar a minha saúde é a comida viva, todo dia tem na minha mesa. É o suco verde com as 2 folhas de couve que eu faço todo dia, porque inclusive é a minha tinta de cabelo. O ácido fólico, ele entra, inclusive, pintando os cabelos, vamos pensar assim, né? O ácido fólico, ele tem esse poder de cuidar da periferia, da pele, dos cabelos, né? Mas tem que ser todo dia. Tem que ser todo dia. Quando você faz essa atividade prática, vamos pensar que isso é a base. Agora, o que vai fazer a diferença é o mental. Então, você vai casar as 2 coisas. Você vai dar a base são as afirmações. Agora, se você quer saúde, se você quer um amor, o que você está fazendo em relação ao amor? Já desinstalou o aplicativo de encontro? Se não, precisa ir lá no meu canal e assistir essa live lá, tá? Dá o comando aí, que você não quer qualquer pessoa, você não está se oferecendo, não, você tem muito valor. Pronto, aí você já está agindo, você está mudando o comando, você virou o barco, você mudou a direção do seu barco, não, peraí. E aí prepara para a sua colheita, que vai ser maravilhosa, tá bom? E aí você me fala que eu vou até fazer um brinde aqui, vou brindar de cá a sua colheita farta que você vai ter aí. Nós viemos a esse mundo, meus queridos, não é para sofrer, não. Tanta gente sofrendo dores profundas, não é mesmo? Então, vamos arregaçar as mangas? Assenta a mesa aí. Volta, se você não assistiu a live, vai lá no meu canal daqui a pouquinho, faz uma lista das afirmações e começa hoje, tá? Um beijo nesse coração. Vamos pensar que suas sementes, elas estão sendo irrigadas com a chuva de hoje e vão ser iluminadas, aquecidas e vão receber o calor do sol que está em Leão. Ainda pegando aqui as energias de uma lua nova para crescente, para fazer essa semente brotar e virar uma árvore frondosa. Assim seja, assim é.
O Deus amor em mim reconhece e cumprimenta sempre o Deus amor que habita dentro de cada um de vocês. Queridos, gratidão por mais esse encontro riquíssimo. Agradeço a presença e a confiança de cada um de vocês. Vamos lá, então? Vamos fazer as nossas afirmações, fazer a nossa lista e começar aí já a fazer o nosso plantio hoje? Esse é o meu convite, com provocação, com a orientação. Já estou te dando, está tudo nas suas mãos. Exatamente. Já está tudo nas suas mãos. Saquinho de semente já está ali, só você sentar. Isso aí é com você, você vai escolher as suas, né? Mas elas já estão aí dentro de você. Você vai aí dar uma chacoalhada, que aí você vai separar o que você quer do que você não quer. Faz isso de forma bem tranquila, serena. Obrigada, Dani. Muito bom você aqui hoje, viu? Queridos, então até a próxima live, até o próximo encontro. Quem não assistiu tudo, confere no meu canal, porque está riquíssimo o encontro, cheio de dica para você colocar em prática e começar a ter em sua vida os resultados que eu estou tendo na minha. Beijo no seu coração.